Sou uma filha amada de Deus, lutando contra codependência, procrastinação e perfeccionismo. Hoje nossa quarta-feira é uma quarta-feira diferente. Hoje nós temos o prazer de ter a Roseli conosco, lá da igreja do IBAP, da Igreja Batista da Água Branca. Estou nervosa. E hoje ela vai trazer uma palavra de Deus para nós. Ela está, vou chamar ela aqui à frente, antes que eu comece a gaguejar. Mas obrigada por estar junto conosco nessa caminhada do CR. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Boa noite. É muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui. Eu sou filha amada de Deus, trabalhando nesse ciclo contra a ansiedade e o ativismo. Meu nome é Roseli. Oi, Roseli. Queridos, esta comunidade é muito amada. Teve um amado que jantou conosco faz um tempinho, e ele tinha estado aqui na noite anterior. O nome dele é Nelson Massambani. E ele estava tão feliz em ter-nos conhecido pessoalmente. Eu não vejo a hora de dizer para ele que agora eu os conheço pessoalmente também. Como é lindo o reino de Deus, amados. Como é lindo o reino de Deus. Que privilégio fazermos parte da família do nosso Pai eterno. O CR está em cerca de 35 mil igrejas ao redor do mundo. O material traduzido em cerca de 26 idiomas e em cerca de 60 países. E eu arrisco dizer que é a volta do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos, quando nosso Senhor foi assunto aos céus, em uma semana, cerca de 5 mil se converteu. E na mesma semana, cerca de mais 3 mil se converteu. 5 mil se converteram e mais 3 mil se converteram num período pequenininho. E sabe, queridos, tinham apenas 12 apóstolos. E ainda não tinham templos. Por falar nisso, o templo daqui a muito, viu, irmãos? Dá para ver de longe. Mas ali em Atos não tinha templo ainda e não tinham pastores formados. Nossas escolas teológicas ainda não tinham sido inventadas. Então, o que eles faziam, amados? Eles se reuniam em pequenos grupos e falavam do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi assunto aos céus, o Salvador, e eu arrisco dizer que elas falavam delas, como elas estavam. Aí nós fomos nos sofisticando, né? Ali da igreja primitiva, nós fomos nos sofisticando. Nós formamos nossos teólogos e graças a Deus por eles, graças a Deus, o privilégio de conhecer o pastor aqui, e nós construímos nossos templos, e graças a Deus por isso, locais de encontro. Mas tem uma coisa que nós não fazíamos mais. Nós não falávamos mais sobre nós, sobre onde estava a nossa caminhada. Se tinha um lugar que a gente não falava como nós estávamos, era na igreja. Queridos, que absurdo! Nós não podíamos dizer qual é a área que o nosso Senhor estava trabalhando na nossa vida. Nós paramos, amados, de confessar uns aos outros, porque Tiago fala que quando nós confessamos ao nosso Pai amado, nós somos perdoados, amém? Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas o texto em Tiago fala que quando nós confessamos ao Pai, nós somos perdoados. Mas quando eu confesso para... Mulheres confessam com mulheres celebrando. Quando eu confesso para uma irmã, eu sou curada. Quando eu dou um nome para o meu pecado, quando eu digo o nome. Nós achamos que foi Freud que falou que a palavra cura, né? De Van Freud, mas Tiago falou muito antes de Freud que a palavra curava. Freud só copiou. Ele só copiou, amados. Quando eu dou um nome, quando eu digo, quando eu tenho os meninos caminhando com homens caminhando com homens e abrindo o coração, mulheres caminhando com mulheres e abrindo o coração, glória! Abrindo, Satanás não tem poder quando nós abrimos nosso coração, quando eu sou capaz de dizer
ser a minha área de recuperação. E eu estou tão feliz por essa comunidade, por essa igreja, pelos líderes, pelo pastor que abriu as portas para o CR. Porque é um lugar em que está de volta o Evangelho de Cristo. Aquele que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque meu jugo é e meu fardo é. Não é lindo isso, queridos? O Evangelho é um dia de cada vez. Vocês estão escritos, né? Eu vi as camisetas de vocês. É um dia de cada vez. E o celebrando, sabe o que é, amados? É o caminho da santificação sobre a qual nosso Senhor falou. Quando eu aceito o Senhor, e a salvação está garantida, eu sou salva pela graça dele. Aí começa o processo da santificação. Qual é o processo da santificação? Mais de Cristo e menos da Roseni. Mais de Cristo. E como é isso que acontece? Quando eu confesso, quando eu peço a graça dele. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje um texto, um assunto que às vezes fica muito confuso na cabeça das pessoas. Vou falar sobre um assunto chamado codependência. Codependência é um nome técnico para algo que é muito patente na palavra de Deus. Na palavra de Deus, fala que nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi batizado, quando ele começou o ministério dele, veio uma pomba. O Espírito Santo veio em forma desta ave. E ele falou bem claro: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Na versão antiga fala assim: eis o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Amados, esta é a arma mais forte contra o inimigo. Quando eu sei, quando eu entendo que eu sou um filho, uma filha amada de Deus. E isto, a princípio eu falo e fica só na minha cabeça. Mas, conforme o Espírito Santo vai trabalhando, conforme eu vou confessando, isso fica mais claro e desce ao meu coração. Depois do batismo dele, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E a primeira tentação que veio foi exatamente nessa área. Satanás chega e fala: se você é filho de Deus, faz isto, isto e isto. Se você é filho de Deus. Amados, nós continuamos até hoje com essa questão. Sabermos que nós somos filhos e filhas amadas dele. No momento que isto vai saindo da minha mente e vai descendo para o meu coração, a minha atitude para com a vida, para com o outro, para com meu pai muda. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Ser codependente é não saber ainda que nós somos filhos e filhas amadas de Deus de um jeito integral. Nós só vamos agir como filhos e filhas amados completamente quando nós ouvimos como Ele é. Aqui nessa terra, nós vamos lidando um dia de cada vez. Um dia de cada vez essa verdade vai entrando. Então, alguns servos de Deus definiram a codependência como uma condição emocional e comportamental que resulta do não atendimento emocional básico da criança. Quando nós nascemos, muitas vezes nossa mãe não estava preparada para nos ter. Muitas vezes nós chegamos na hora errada. Muitas vezes os nossos pais queriam a menina e veio o menino, ou queriam o menino e veio a menina. Então, nós nascemos em um lar em que nós não fomos perfeitamente aceitos. Muitos de nós nascemos em um momento em que não era aquele momento. Então os pais nos amaram, mas os nossos pais humanos não conseguiram nos amar de tal maneira que nós entendemos e que nós entendemos que nós somos filhos e filhas amados. Concordam? Nossos pais não são perfeitos, nossos pais fizeram o melhor. Então este processo é o processo de nós nos entendermos como esses filhos e filhas amados de Deus. Perambulando pela vida com um tanque de amor meio vazio.
Conforme eu vou entendendo que eu sou filho amado de Deus, eu vou entendendo que as minhas ações, elas são diferentes. Conforme eu vou entendendo que eu sou filho e filha amada de Deus, eu consigo abrir o meu coração para uma outra pessoa. A palavra de Deus diz: não é bom que o homem ande só. Aí, uma pergunta para os nossos teólogos aqui hoje à noite: quem é que tomava café da tarde com Adão todas as tardes? Deus, certo? Ele, todas as tardes, ele caminhava com Adão. Quem foi que disse: não é bom que o homem esteja só? Deus. Não foi Adão, né? Como é que é isso, amados? Deus, desde o início, entendeu que o homem precisava de caminhar com alguém. E nós usamos esse texto em casamento. Eu tive o privilégio de fazer o casamento de um celebrante algumas semanas atrás. Eu usei esse texto. Mas não é sobre casamento ali. É sobre relacionamento. Se você é casado e tem essa pessoa com quem você caminha, glória a Deus. Agora, tem pessoas que são solteiras e não caminham sozinhas, amém? Amém. E tem pessoas casadas que infelizmente andam sozinhas. Então, ali é relacionamento. Deus nos criou de tal forma que eu preciso do outro, de um jeito saudável. Eu não sei quem eu sou a parte do outro. Deus, existe um relacionamento vertical, que é muito importante, que é básico, mas como eu estou no relacionamento com Deus, é mostrado pelo relacionamento que eu tenho com meu irmão, com minha irmã. Não existe estar bem com Deus, estar odiando o irmão. Conforme eu o conheço mais eu caminho com meu irmão, mais eu entendo onde ele está, mais eu o amo, mais eu o cubro. Então, esta questão de sabermos quem nós somos está totalmente ligada ao fato de sabermos quem o outro é. Então, eu queria falar um pouquinho sobre Jesus, que foi a única pessoa que pisou aqui na terra, que entendeu completamente esse amor de Deus, que não tinha um pouquinho de codependência. Então, é um termo técnico, mas eu consigo explicar um pouquinho o que é? Então, codependência é nós não entendermos devidamente que somos filhos e filhas amados de Deus. Existem as pessoas um pouco mais, com mais questões de codependência, e outras um pouquinho menos. Uma das questões que é muito interessante celebrando, queridos, é que muitas vezes quando começamos o celebrando, a gente acha que o celebrando é somente para dependente químico, para pessoas que têm questões com compulsão sexual, para pessoas que têm questões com pornografia, para pessoas... E, queridos, celebrando é para todas as pessoas que entendem que precisam caminhar mais perto de Jesus. Para todas as pessoas que entendem que tem um trauma, que tem um mau hábito ou uma compulsão, que inclui todos nós, certo? Porque se nós entendemos que não temos nada, nós estamos chamando Jesus de mentiroso, porque ele não nos arrebatou. Não é mesmo? Se você está aqui ainda, se estamos aqui ainda, estamos lidando com as nossas codependências. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todos estamos carentes da glória de Deus. Todos estamos carentes, todos estamos no processo da recuperação. E o que acontece com o dependente químico é que ele tem um negócio que ele usa, que ele toma, que ele sabe que é errado. Quando é uma questão de pornografia, ele acessa alguma coisa que ele sabe que está errado. Mas sabe qual é uma das minhas áreas de operação? A religiosidade. O religioso, ele sempre vem para trazer alguém no celebrando, porque ele acha que ele não precisa. Essa pessoa precisa, todos nós precisamos. E a religiosidade, deixa eu contar para os irmãos uma situação bem delicada, como nós celebrando em São Paulo. Uma senhora, ela orou pelo marido dependente químico alcoólico durante muitos anos. Durante muitos anos ela entrava e saía em casa de recuperação, o pegava aqui, o pegava ali. A oração é que ele parasse de beber, que ele parasse de beber. Ele começou a caminhar conosco, fez o grupo de passos, terminou o grupo de passos e finalmente conseguiu trabalhar essa questão, e ele não toma o primeiro gole. Ele ficou limpo, ele está limpo há cerca de 3 anos. Glória a Deus, não é?
a querida esposa dele acabou de pedir o divórcio. Como é isto? Era exatamente a codependência. A codependência é um pecado tão obscurecido que nós não entendemos. No momento que ele entendeu que ele precisava parar de beber, ela perdeu a função de ficar cuidando. O codependente, ele não sabe quem ele é em Cristo. Então, quando o outro se cura, ele perde a função. E não é o primeiro caso. Codependência, ela é muito mais séria. Porque o dependente, ele tem algo que ele usa, ele sabe que é errado, mas nós, codependentes, nós religiosos, nossa área de recuperação não é tão clara. A nossa dependência é de gente que diz pra gente quem a gente é. Nós precisamos ser validados pelo outro. E isto é sério. Então, Jesus Cristo, eu queria usar alguns exemplos da vida dele que mostra esse ser que era completamente cheio do amor do Pai por ele. O Pai dele era perfeito. E em Jesus, esse amor do Pai foi introjetado completa e integralmente. Jesus andava com esse tanque de amor cheio. O codependente anda com um tanque de amor bem vaziozinho, quase no vermelho. Jesus internalizou e vivenciou o amor do Pai para com ele em toda a sua plenitude. Jesus era inundado pelo amor que o validava como filho em todos os momentos da vida. Eu vou ler isso de novo. O Pai dele era perfeito. E em Jesus o amor do Pai foi introjetado completa e integralmente. Jesus andava com um tanque de amor cheio, marcado cheio o tempo todo. Jesus internalizou e vivenciou o amor do Pai para com ele em toda a plenitude. Jesus era inundado pelo amor que o validava como filho em todos os momentos da vida. Paulo, ele orou e falou assim: Senhor, eu oro para que essas pessoas entendam a profundidade, a largura, toda a dimensão do teu amor. Esta foi a oração do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Porque quando nós entendemos que nós somos filhos e filhas amadas de Deus, muda. Algumas coisas, elas vão mudando, que é o processo da santificação. Eu queria dar alguns exemplos, características de Jesus, esse ser que foi completamente inundado pelo amor de Deus e que ele tinha essa completa consciência. Primeira característica de uma pessoa que não tem codependência. Jesus Cristo tinha uma vida social, normal e equilibrada. Queria que nós lêssemos Lucas, capítulo 2, versículo 52. É uma situação bem delicada. Eles vão até Jerusalém para a festa mais importante dos judeus. E o que acontece é que eles voltam para casa e depois de 3 dias de viagem, eles entendem que Jesus não está com eles. Perderam o menino. Aí eles voltam correndo para a cidade e Jesus está conversando com os mestres da lei. E aí, aí essa palavra é falada. Lucas 2, 52. Fala assim: Jesus ia crescendo em sabedoria. Não, deixa um pouquinho antes. Versículo 49, 2,49. Ele perguntou: por que vocês estavam se preocupando, me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré. Era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A primeira característica de pessoas que estão trabalhando a sua recuperação, que estão trabalhando a sua restauração, é ter uma vida social equilibrada. Jesus, ele crescia na graça, estatura, diante de Deus e dos homens. Ele crescia fisicamente, ele crescia emocionalmente, ele crescia espiritualmente. Queridos, o Evangelho de Cristo é para o homem todo. Lembra-se quando nós falamos: olha, tantas almas aceitaram o Senhor Jesus Cristo? Né? Eram fantasmas, não tinham corpo, não tinham emoções.
Nós, como Igreja de Cristo, estamos nos atentando aos seres que Deus criou, que têm emoções. E durante muito tempo nós negligenciávamos falar de emoções, porque nós achávamos que estamos falando de coisas mundanas. Aí, nós estamos numa situação hoje em dia que pessoas que conhecem a Jesus, que o amam, estão se suicidando. Que líderes, homens de Deus formados e conhecem a Jesus Cristo, estão se suicidando. Porque nós, como igreja, nós não entendíamos que pessoas tinham emoções. E nós entendíamos que emoção era uma coisa errada, não podia sentir o que sentia. Nós começamos com o Celebrando Kids, lá no nosso Celebrando. E nós incentivamos as crianças a dizer o que elas estão sentindo. Porque o que nós sentimos não é pecado, é o que nós fazemos com o que nós sentimos. E durante muito tempo nós ensinamos que não podia sentir raiva, por exemplo. Né? Podemos sim, raiva e não pequeis. É o que eu faço com a raiva. Os sentimentos. E nós negligenciamos isto. Mas Jesus Cristo tinha um conhecimento interno dele, emocional, perfeito. Ele sabia como ele se sentia. Uma pessoa que está no processo de recuperação reconhece as suas emoções. Amém, meus amados? Amém. Emoção não é nada errado. Pessoas que amam a Deus, que não foram ensinadas, que podem lidar com suas emoções, estão entendendo muitas vezes que não são salvas. Estão cometendo barbáries. Mas isso não está acontecendo na Igreja de Cristo, amém, pastor? Porque nós entendemos que emoções podem ser trabalhadas. Nós entendemos que emoções podem ser trabalhadas. E nós vimos isso na vida do Senhor Jesus Cristo. A vida social. Uma das coisas, talvez eu tenha que dar uma pequena partilha sobre o meu testemunho aqui. Mas durante muito tempo eu achei que não existia vida social para os servos de Deus. Eu comecei a vida ministerial bem cedinho. Já adolescente, eu era professora, tinha uma bolsa de estudos para trabalhar na escola teológica fora do Brasil, e voltei como missionário e continuei. Aí eu percebi que Jesus Cristo tinha vida social. Jesus Cristo, o primeiro milagre dele foi no casamento. E ele jantava com as pessoas, ele tinha vida social. Queridos, termos vida social faz parte de nossa recuperação. Irmos naqueles jantares, o almoço com a nossa família. Partilharmos o Evangelho com as pessoas da nossa empresa. Nós temos feito um clubinho de pessoas cristãs. E nós ficamos nesse clubinho. E o mundo jaz no maligno. Porque nós temos medo. Nós temos medo de estar lá. Jesus Cristo, ele estava no mundo. Vocês estão entendendo, não é? Vocês estão entendendo, né? Ele falou com a mulher samaritana. Ele foi e ele jantou com Mateus. Ele tinha uma vida social. O verdadeiro celebrante, ele está na igreja, amém, é ótimo, mas ele também tem uma função no mundo aí fora, no mundo corporativo. Ele não fica somente aqui. Ele é a luz, ele é sal. E ele é luz e aí fora. Jesus Cristo tinha uma vida social equilibrada. Ele era normal, completamente, gostava de festas. Foi o primeiro milagre que ele fez num casamento. Existe um tempo muito grande desde o nascimento dele até o batismo, cerca de 30 anos. Mas nesses 30 anos foi validado, porque o nosso pai falou: eis meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas durante esse tempo ele teve uma vida social. Segunda característica de uma pessoa que trabalha com essa identidade, que sabe quem ela é. Primeiro, ela tem vida social. Segundo, ela, eu queria que nós lêssemos Lucas, capítulo 2, versículo 49. Nós acabamos de ler de novo. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai, mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Jesus Cristo, ele fez um rompimento emocional com a família de origem. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, que aqui entendem bem direitinho, tá bom? Quando eu faço um rompimento emocional, não significa que eu não gosto mais do meu pai e da minha mãe. Significa que eu
tenho um cônjuge agora pelo qual eu sou responsável. Rompimento emocional é quando eu consigo sair emocionalmente da casa do papai e da mamãe. Eu não estou falando coisas em momentos geográficos, que às vezes o rapaz está morando numa outra cidade, mas ainda depende de papai e de mamãe, emocionalmente, financeiramente. E o casamento não vai, porque ele não saiu da casa do papai e da mamãe ainda. Aí tem aquela querida, que se casou, mas que também não saiu da casa da mamãe e do papai. Quando a coisa aperta, ela corre para lá. Se a mãe é uma mulher de Deus, fala, volta para teu marido. Né? Mas a primeira coisa que acontece quando o rapaz separa, volta para casa da mamãe e não paga aluguel, não. Fica lá. Vou contar uma piadinha. Pode, pastor? Olha, uma amiga, muito bonitinha essa história, uma amiga, é verdade. Ela contando para mim de uma outra amiga. Ela falou assim, olha, a fulana chegou aqui, ela falou que ela encontrou um varão. Encontrou um varão. Eu falei, verdade, encontrou um varão? Encontrou um varão. Que legal, foi lá na igreja. Que legal na igreja. Aí, disse a minha amiga, falou, mas, quanto ele tem mais ou menos? Uns 50. Legal, 50. E onde que ele mora? Aí a minha amiga falou assim, eu moro na casa da mãe e do pai. Minha amiga falou assim, deixa ele lá. Jesus, deixa o irmão lá. Né? Que se tiver 50 aqui que mora com a mãe e com o pai, talvez não seja com você, tá? Mas, queridos, sair da casa do papai e da mamãe, fazer um rompimento emocional. Agora, tem muitos queridos que moram com o pai e com a mãe, mas já fizeram o rompimento emocional. Já fizeram. Como que faz isso? Alguém ajuda nas contas. Não é mesmo? Vai ajudar nas contas. Vai cuidar da sua roupinha. Não é mesmo, amados? Jesus Cristo, quando ele esteve trabalhando para a glória do Pai, ele conseguiu fazer esse rompimento emocional. Ele amou a mãe dele. Na cruz do Calvário, ele olhou para o João e falou, João, cuida da minha mãe. Mas em nenhum lugar da Bíblia nós vemos ele deixando de fazer no ministério porque tinha que cuidar da mamãe. Amém, Jesus? Amém. Queridos, eu amo o Brasil, eu amo as mulheres brasileiras, eu acho linda essa cultura. Mas tem umas coisas interessantes. Nos Estados Unidos, um rapaz que está procurando uma varoa, ele quer uma varoa inteira. E se a varoa tem uma certa idade, mora com a mamãe e com o papai, não é alguém com quem ele quer casar. Eu sei que é cultural, tá bom? Eu sei que é cultural. Né? Da mesma forma, uma moça, sabe? Ela quer casar. Se o varão ainda come a comidinha da mamãe só, sabe? A mamãe lava a roupinha dele. E a mamãe coloca a comidinha, não está pronto para casar ainda. Não é interessante isso? Tá? Eu não tô falando mal da nossa cultura, não. Eu amo a nossa cultura, moro aqui, meu marido é americano, graças a Deus, mas é tão interessante que muitas vezes nós, mães, agora fala Deus, nós mães não liberamos nosso filho para crescer, amadas. Nós criamos o nosso filho para depender da gente o resto da vida. Isso não é papel de celebrante, amém? Nós celebrantes, nós queremos que o nosso filho cresça, que ele tenha vida, que ele adulteça. E nós ensinamos, desde pequenininho, a fazer umas coisinhas. Hoje em dia, amados, homem ajuda na casa sim. Não é vergonhoso não ajudar. É vergonhoso não ajudar. Começa com a adolescência. Lembra-se daquela época que menino não podia fazer nada na casa? Que coisa que não era de Deus. Não é não? É tão útil, é tão bom esse desenvolvimento. Queridos, desligamento emocional, Jesus fez. Ele conseguiu ser o melhor filho. Mas ele deixou claro para a mãe dele, mamãe, tem coisas que eu preciso fazer e eu vou fazer. Amém? Amém. Terceiro ponto. Jesus Cristo tinha uma identidade clara. Ele sabia quem ele era, por isso sabia receber e deixar de receber elogios. Vocês lembram, amados? Eu sempre, quando eu era mais adolescente, lia a história de Nicodemos, João 3, mas Jesus foi tão educado aqui com o menino. Sabe, Nicodemos, aquele trabalho para ir lá ver Jesus,
sabe? Porque ele era um mestre, não sei quanta sinagoga, ele era um judeu. Ele corria um risco de ser mal falado, porque ele foi falar com esse tal de Jesus. Ele conseguiu fazer isso. Chega lá e Jesus o trata assim com tanta distância. A pessoa que sabe o que é, não precisa. Puxa saco é palavra feia? Não, né? Tá bom. Não precisa puxar saco do outro. A pessoa que sabe quem ela caminha de um jeito leve. Ela sabe quem ela é. Ela não precisa ficar elogiando. Não é bonito isso? Tem muitas situações, eu queria dar uma delas, não foi em Nicodemos, uma outra situação que eu sempre tinha dúvida, porque eu sou codependente, eu sou filha amada de Deus trabalhando com a codependência. É o jovem rico. O jovem rico é um outro exemplo aqui. O jovem rico, ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Sabe que pergunta maravilhosa? O que eu preciso fazer? Não parece assim que o menino está... Ele falou assim, Jesus sabe do coração dele e falou: olha, você faz isso, ele faz isso, faz aquilo. Então você vai, vende tudo que você tem e você vem e me segue. Só que o menino era muito rico. E ele não gostou do que Jesus falou. Aí a palavra de Deus diz que ele foi embora. E antes disso, eu falei que Jesus o amou. Jesus Cristo, o coração dele foi para com esse menino, para com esse rapazinho. Mas quando Jesus disse que ia fazer, o menino foi embora. Os irmãos lembram o que Jesus fez depois? Os irmãos lembram o que Jesus fez quando o menino foi embora? Não lembra, ver por quê? Porque ele não fez nada. Jesus deixou o rapaz embora. Imagine nós codependentes, que nada vem, sabe, ir atrás e implorar, aceitar. Não, é o tempo do rapaz. E Jesus sabia respeitar o tempo do outro, amém? Amém. Nós temos 5 regras no Celebrando, 5 diretrizes, e uma delas é não dar pitaco na partida do outro. Para o religioso é morte não dar pitaco na partida do outro. Porque a gente quer dizer, imagina, faz isso, faz aquilo, lê tal livro, e nós queremos ministrar. E tem momento de ministrar. Tem momento. Não é no Celebrando. Porque no Celebrando, a pessoa vai se percebendo conforme ela vai falando. Se tinha um líder de Celebrando que era porreta, era nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não dava pitaco. Ele, lembra que ele falava, quem tem ouvidos para ouvir? Era leve. O ministério do nosso Senhor Jesus Cristo era leve. Em nenhum lugar na Bíblia nós vemos Jesus Cristo correndo atrás de alguém. Eu fiquei fascinado quando eu pensei isso. Eu falei, não, deve ter. Aí eu li Marcos, que é rapidinho, né? Não, Marcos não tem, mas deve ter Mateus. Aí li. Não tem nenhum lugar na Bíblia que Jesus está correndo atrás de ninguém, amados. Porque quem tem ouvidos para ouvir? Jesus Cristo, Ele sabe. Sabe por que nós queremos dar pitaco na vida do outro? Porque a gente quer resolver a vida do outro? Porque nós temos áreas não resolvidas na gente. E como eu não tenho coisa resolvida, eu quero colocar na goela do outro o jeito que eu acho que tem que ser. E colocamos Jesus na história, não tem nada a ver. São coisas mal resolvidas minhas. Quanto mais o sangue de Cristo vai entrando e me limpando, quanto mais Cristo vai sendo formado em mim, mais serena eu fico. E mais joelho no chão. Porque quem faz a obra é Jesus de Nazaré. Eu sou um instrumento. O tempo do outro é entre ele e Deus. O meu papel é orar por aquele filho rebelde, por aquele marido rebelde, por aquela esposa. Meu papel é orar e entender que vai ter o tempo dele. Se eu orar e cuidar de mim, se eu orar e trabalhar na minha área de recuperação. Uma outra regra que nós temos, a gente fala na primeira pessoa. Ai, que dor! Eu sou uma filha amada de Deus trabalhando com ansiedade, trabalhando com ativismo. Eu sou uma filha de Deus trabalhando com seja lá o que for. Falar na primeira pessoa é a coisa mais dolorida que tem. Porque nós somos pecadores, nós temos problemas, não celebrando não. Eu sou pecadora, eu tenho um problema, eu me implico
com quem eu sou. Eu saio do banco de trás e vou para o banco de ser protagonista da minha história. Não é lindo isso, amados? Eu me implico com quem eu sou. Eu, primeira pessoa. Jesus Cristo, ele sabia tanto quem ele era, que o ministério dele não era pautado por quantos seguidores ele tinha. Amém? Amém. O ministério dele não era pautado por quantas pessoas vinham celebrando. Amém? O ministério dele não era pautado em números. Número acontece. É natural crescer. Mas não era pautado em números. Era pautado no que Deus dizia para ele. Quarta característica. Então, primeiro eu falei que ele tinha uma vida social equilibrada. A pessoa que está nos celebrando tem uma vida social equilibrada. Ela está aqui na igreja, está sim, mas ela também está no mundo corporativo, abençoando vidas, falando de Jesus. Segunda característica que eu falei, Jesus fez o rompimento emocional com o pai e com a mãe. E nós vimos agora na terceira que ele sabia quem ele era. Ele sabia receber elogios e ele sabia se portar. Falamos de jovem rico em Marcos 10, 17 e 18. Eu queria falar mais uma coisa, que é a quarta. Jesus Cristo sabia receber presente. Se tem uma coisa que o codependente não sabe é receber presente. Ele sabe dar. Ele dá tempo dele, custa caro, viu? Receber coisa de codependente, olha, esse aí com muito cautela, que custa caro. Né? Ele dá, mas ele cobra. Ele dá, mas ele cobra. Né? Eu dou, mas eu cobro. Mas eu estou trabalhando bem mais agora, viu? Estou bem melhorzinha. Queridos, eu queria que nós lêssemos esse texto. Mateus, capítulo 26, 6 a 13. Mateus, capítulo 26, 6 a 13. Queridos, não vai dar tempo, então eu vou só mencionar, depois os irmãos leem, tá bom? Mas a situação em que Jesus Cristo é convidado para um jantar, e nesse jantar tem uma senhora meio duvidosa, assim, sabe? Uma senhora assim, que não assim, uma boa família, assim, sabe? Só que ela faz uma coisa muito linda. Ela vem, ela derrama um perfume caríssimo aos pés de Cristo. Bem caro. Marcos fala que o valor era cerca de 1 ano de trabalho. Para facilitar nossa matemática, vamos imaginar que o salário mínimo fosse mil reais. Então pense no perfume de 12 mil reais. Um perfume de 12 mil reais é derramado aos pés de Cristo. Os irmãos religiosos do grupo falam assim: nossa, que desperdício! Claro que ele não é o Messias. Se ele fosse o Messias, ele ia falar: não, menina, deixa isso para lá. Cuida. Na verdade, eu falo assim: olha, dá para dar comida para os pobres. Mas ele fala isso porque ele era um ladrão do grupo, não é? Queridos, Jesus sabia receber presente. Eu vou arriscar dizer uma coisa. A pessoa que só doa, que tempo, da energia, que não sabe receber, é uma pessoa egoísta. Receber faz parte da humanidade. Sabe por que nós não gostamos de receber presentes? Porque nós sentimos muito melhor que o outro. Então nós temos que sempre doar. Posso repetir, irmãos? Quando nós não somos humildes, nós não sabemos receber. Ser humano e receber presente faz parte do processo da santificação. Amém, meus amados? Faz parte porque o Senhor, Criador dos céus e da terra, Jesus de Nazaré, sabia receber presente. Sabia receber presente. A característica de uma pessoa que tem codependência, que está trabalhando na codependência, é saber receber. Se você é aquele que só recebe, então alguma coisa está errada, porque você também tem que aprender a doar. E se você é aquele que só doa, ninguém sabe que você está passando por necessidade em casa, amados, receber uma cesta básica é para a gente grande, amém? É para a gente grande, porque é muito mais fácil dar a cesta básica. Mas eu me colocar a ponto de eu entender que eu preciso receber, é Deus. Agora, se eu só recebo cesta básica, tem hora de dar cesta básica, amém?
Está na hora de fazer uma coisa e também de uma cesta básica. A penúltima característica. O tempo está que eu estou escolhendo aqui, tá bom? Expressava-se livremente. Jesus não tinha dificuldade em discordar e repreender. Ele não se responsabilizava pela reação das pessoas. E o exemplo disso aqui está em Marcos, capítulo 8, versículo 33. Marcos 8, 33 é quando Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí, Pedro, que é o nome de Deus, meu querido Pedro, né? Ele falou: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E Jesus fala: puxa, Pedro, essa palavra, quem te revelou foi o Espírito Santo de Deus. Sobre esta palavra eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sobre esta palavra eu vou edificar a minha igreja. Aí Jesus fala assim: sabe o que é, pessoal? É que para que isso aconteça, eu preciso ir para Jerusalém. E eu preciso padecer. Aí Pedro fala: mas de jeito nenhum, o Messias morrer na cruz, de jeito nenhum. O senhor não vai não. O senhor não vai não. E Jesus fala assim: arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Queridos, Jesus era inteiro ou não? No momento ele fala: tu és Pedro, sobre essa pedra edifiquei a minha igreja. Mas quando Pedro fala abobrinha, Jesus não tem dificuldade, e fala assim: arreda-te de mim, Satanás. O codependente, ele tem dificuldade com a reação do outro. Ele quer sempre estar bem com o outro. E pelo fato de sempre estar bem com o outro, na verdade uma pessoa falou uma coisa muito legal. Ele falou assim: a pessoa que é muito boazinha, ela é muito doentinha. É muito boazinha, porque Jesus não era bonzinho. Jesus Cristo, ele falava o que ele tinha que falar. Ele não se preocupava com a reação do outro. Conforme eu vou me percebendo como filho amado de Deus, eu preciso menos da aprovação do outro. Não é que eu fico egoísta. Eu tenho egosintonia comigo mesmo. Uma egosintonia. Uma amiga que ela trabalha muito bem nessa parte, está bem diante de mim, ela fala assim: Zeni, não gostou? Come menos. Não é lindo? Jesus Cristo, ele era um ser que ele não se preocupava com a opinião do outro nesse sentido. Ele fazia o que ele acreditava que era para ser feito, e por isso ele atraía as pessoas certas e ele atraía muitos inimigos. Tinha muita gente que não gostava de Jesus porque ele era muito inteiro. Ele não precisava das roupas sacerdotais. Ele não precisava de títulos. Olha que legal. Uma das coisas lindas com o celebrante, queridos, é que o celebrante, ele entende que esse lugar aqui, nós não vemos esse lugar como um palco. Nós vemos este lugar como um altar. Amém? Esse lugar é um altar. Quanto mais a pessoa gosta de palco, menos ela gosta do celebrante, porque o celebrante não tem palco. Porque aqui a gente fala qual é a nossa área de recuperação. Nós fazemos nossa partilha. E no momento que eu confesso que eu dou nome à minha área de recuperação, a graça entra. Concorda? Eu falo, a graça vai entrando. A graça vai entrando. Qual é o nome de uma pessoa que não tem graça? É forte. Palavra: desgraçado. Uma pessoa que não tem graça. E a graça, ela só vem, amados, quando eu confesso, quando eu dou um nome. A pessoa que dá nome, que fala, ela é uma pessoa que nós olhamos para ela e ela tem cara de gente, ela tem cheiro de gente. Como é legal caminhar com pessoas que têm cheiro de gente, que não precisam do palco, que não precisam dos títulos. É gostoso. Como é conversar com um religioso? Não dá para partilhar, porque enquanto você faz a sua partilha, ele está pensando no versículo que ele vai dar para a gente, a bibliada. Aí, enquanto você está falando, ele está falando: você não sabe de mim, eu tenho pior que o seu. Né? No celebrando não tem isso. Nós fazemos nossa partilha de 3 a 5 minutos e depois nós ouvimos a partilha do outro, sem a necessidade de darmos um pitaco, porque Deus vai estar falando.
Então, essa característica de Jesus de Nazaré, ele se expressava livremente. Queridos, quando a gente começa a se preocupar menos com o que o outro diz, a vida fica tão mais levinha. A vida fica tão mais levinha, a igreja fica mais levinha. Porque a corrida para o palco diminui. A corrida para o palco, eu não preciso do cargo para mim, não preciso do palco para me definir. O cargo não me define. Não é legal isso, queridos? Eu sou um filho, uma filha amada de Deus. Se você tem cargo, amém. Se você tem, amém também, porque eu vou continuar trabalhando na obra do Senhor. Não fica mais leve a igreja? Não fica mais leve as nossas comunicações? Mais um. Jesus, essa eu amo. Pensei nela um pouquinho antes de vir para cá. Jesus tinha serenidade de vida. Ele possui uma vida contemplativa. Ele apreciava o belo. Ele, no Sermão do Monte, um pouquinho depois do Sermão do Monte, ele fala: olhai os lírios do campo. Ele observava os pássaros nos céus. O celebrante tem vida contemplativa. A pessoa que está no processo da recuperação, a pessoa que está no processo da santificação, que é a mesma coisa, tem vida contemplativa. Amados, lembra quando se falava na nossa devocional, nosso tempo com o Senhor? Está de volta, amém? Amém. Está de volta, amém? Nossa vida ficou presa no tal do celular. Nós comemos com o celular, nós dormimos com o celular, porque no celular nós temos os nossos e-mails, no celular nós temos o nosso WhatsApp, no celular nós temos o nosso Instagram, no celular nós temos o Twitter, e nós deixamos de ter vida contemplativa. Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo, amados. Olha que coisa, o Salvador do mundo, ele tinha tempo para sentar e olhar os lírios dos céus, os lírios do campo e as aves dos céus. Sentava, de vez em quando estava sentadinho olhando uma viúva. Amado, como está o teu tempo de contemplação? Como que está o meu tempo de contemplação? Como que está a nossa vida com Jesus Cristo de Nazaré? Celebrando a recuperação é de fato o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um negócio de psicologia, não. É algo que fala do Evangelho de Cristo. Como está a nossa vida de contemplação? Um ser com menos codependência, quanto menos codependência ele tem, mais ele tem tempo com a família, mais ele tem tempo para ir no parque, mais ele tem tempo de sair um pouquinho. É muito dinheiro. Não, tem coisas que dá para fazer de grátis em São Paulo. Tem coisas que dá para fazer de grátis. Olhar um rio, olhar as aves, olhar, sabe o que, queridos? O pôr do sol. Quando foi que nós paramos para olhar o pôr do sol, amados? Porque nossa vida está correndo. A gente fala, porque tem muito ministério. Muito ministério. Jesus Cristo é o dono do ministério, tinha tempo, porque a gente não tem. Porque a gente tem muita coisa, né, amados? Nós temos muita coisa mal resolvida aqui. E temos que ficar no ativismo. E a minha área de recuperação, tá? Estou falando do que eu sei, tá? Estou falando do que eu sei. Como tem muita coisa para recuperar, a gente pega cargo. E dá um trabalho para a igreja. Dá um trabalho para a liderança. Que tem muito cargo. Aí perde a família. Aí perde os relacionamentos. Aí fica só com os cargos. E quem Deus disse que nós precisamos é de gente. Jesus Cristo falou, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora. Ele não falou assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma função para ele. Não foi isso que ele falou. Vou fazer um cargo para ele. Não, vou dar relacionamento. Amados, como estão os nossos relacionamentos? Como está a nossa vida contemplativa? Depois de um tempão, uma reforma na minha casa, semana passada, o Bruce e eu saímos para um lugar lindo, comemorando o nosso 12º ano de aniversário. Nós fomos para Santos. Que delícia! Pertinho, Praia Grande. Sabe aquele povão de Deus? Eu penso, mas eu vi a praia.
Fica um lugar que dá para ver bem longe, assim, um bocado de prédio, mas a gente tem um lugar. Dá para fazer, amados? Dá tempo de falar mais um por muito tempo? Dá tempo de falar mais um? Dá? Olha, Jesus, então, vou revisar de novo. A pessoa que sabe que é um filho amado de Deus, ele cresce emocionalmente, socialmente e espiritualmente. A pessoa que está no processo da restauração, no processo da santificação, ela faz o rompimento emocional com a família de origem. A pessoa que está no processo de restauração, que está no processo de recuperação, sabe quem ela é. A pessoa que está no processo de recuperação, de restauração, ela sabe receber presentes. A pessoa que está no processo de restauração, de recuperação, no processo da santificação, ela se expressa livremente, ela não tem dificuldade em discordar. E ela tem serenidade de vida, ela tem vida social. O último, queridos. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele não era um ser independente. Muito interessante, Jesus não era um ser independente. E Ele também não era um ser codependente. Ele era um ser interdependente, que é o nosso alvo. Ele não era independente, porque o ser independente é Lúcifer. Lúcifer era aquele que não precisava de nada, ele se bastava, ele não precisava de ninguém e de nada. Ele não era codependente, porque ele sabia quem ele era. Mas Jesus Cristo, ele tinha interdependência. Ele tinha um círculo. Jesus Cristo não era ermitão. Ele tinha vida social. Ele se dava com as pessoas. Na verdade, amados, um dos textos mais lindos que está em Lucas capítulo 15, vamos ler esse, tá bom? Lucas 15. Lucas capítulo 15. Jesus Cristo, Lucas capítulo 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Que absurdo! Que absurdo! Jesus Cristo recebia pecadores e comia com eles. É um absurdo, queridos. Para nós religiosos isso é um absurdo. Como assim Jesus Cristo comia com pecador? Né? Então os saduceus falavam a mesma coisa que eram os religiosos. Aí então Jesus contou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Mas o que me fascina nesse texto não é o fato de Jesus comer com pecadores, de estar falando do pai dele para outras pessoas. Sabe o que me fascina de Jesus? Os pecadores gostavam de chamá-lo para comer na casa deles. Porque, vamos e convenhamos, religioso é um povo chato. Religioso é um povo chato. Não dá para conversar de nada, porque é tudo pecado. Não dá para falar de nada, porque ele já tem a reguinha do que é para fazer, do que não é para fazer. Religioso é chato. Por isso que ele não vem para celebrando. Ele só traz alguém, porque ele não precisa, ele já chegou lá. Não tem coisa mais chata do que alguém que já chegou lá. Não tem, não, amados? Porque não dá para conversar, não tem diálogo, porque ele já sabe tudo. Ele conhece a Bíblia toda. Não dá para contar nada, porque não tem graça. Ele perdeu a graça do Evangelho. Sabe por que ele não tem graça, amados? Porque ele não abriu as questões ainda. E eu estou falando de mim, tá? Uma das minhas áreas de operação é a religiosidade. Já estou melhorzinha, né? Mas esta é tão séria quanto a dependência química. Pior, na minha opinião. Como eu falei, a codependência química, sabe que é errado. Mas o codependente, ele se confunde com a quarta pessoa da Trindade. Ele pensa que é a quarta, porque ele já sabe tudo. Ele já chegou lá. E ele como é difícil conversar com esse irmão, com essa irmã. Né? Como é difícil conversar com ele, porque ele já chegou lá. Então, amados, Jesus Cristo, ele era um homem que ele não foi reconhecido como Messias, porque ele era muito acessível. Ele caminhava com as pessoas, ele comia na casa das pessoas. Jesus Cristo nunca teve
tem problema com partidos políticos, viu? Quer ver um povo de Deus que não tem problema com partido político? É o celebrante, é o servo de Deus. Porque cada um vota em quem bem entende, amém? E eu não vou ter que colocar o meu partido na goela abaixo do outro, porque o outro vota em quem ele quer. Não é isso, queridos? Imagine ficar brigando com as nossas famílias por causa de partido político. Não é mesmo? Agora, nós respeitamos o outro e também o outro nos respeita. Não é isso? Porque o processo da recuperação, da restauração, é aquele no qual eu entendo que o outro tem opção. Esse último ponto que eu fiz, Jesus era interdependente. Ele, a princípio, ele chamou 70 para caminhar com ele. Lembra-se? 70? Ele mandou 70? Dos 70, tinham 12, que eram mais próximos. Dos 12, tinham 3, que eram mais próximos. E dos 3, tinha 1, que era mais próximo. Eu vou terminar contando uma história tão linda de um homem querido do Celebrando a Recuperação, restauração, lá de Saddleback. Ele escreveu o livro Limites. Não sei se os irmãos conhecem Limites, vários livros. E ele contou que ele é um psiquiatra, faz muitos estudos. E eles pegaram vários macaquinhos e colocaram em jaulas e colocaram bastante barulho, luz, para medir qual era o nível de estresse de cada um dos macaquinhos. Então, todo o barulho, o som e tudo mais, e tiraram o sangue. E chegaram à conclusão que tem tanto o nível de estresse tal. É só verificar alguns hormônios que saem do exame de sangue. Aí, colocaram esses macaquinhos numa jaula com um outro macaquinho. Fizeram o mesmo barulho, o mesmo som, o mesmo barulho, o mesmo jogo de luz e tiraram o sangue novamente. Tinha diminuído pela metade. Quando o macaquinho tinha outro macaquinho dentro da jaula, o nível de estresse dele diminuía pela metade. O que Deus fala, não é bom que o homem esteja só, também vale para os animaizinhos. E aí, ele fez uma pergunta que me abençoou muito. Ele falou assim: quem é o teu macaquinho? Querido, quando você está lidando com aquele pecado, quando você está lidando com aquela situação, quem é que você convida na sua jaulinha? Homem, quem é o teu padrinho? Com quem você fala das suas questões? Nós, mulheres, com quem nós falamos? Nós temos um grupo de passos aqui. Eu não sei quando vai começar o outro. Esse não dá mais para entrar, porque o grupo de passos não dá para entrar. Mas nós vamos ter os grupos abertos, não vamos ter eventualmente? Nossos grupos abertos, ali você encontrar o seu macaquinho. Meninos, seus macaquinhos. Pessoas, não é bom que o homem esteja só. Eu queria terminar dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele teve relacionamentos. Quando Ele está no Getsemane, Ele está pronto para entregar a vida por nós. Ele convida as pessoas mais próximas a Ele. Fica comigo e ore comigo. Jesus Cristo era totalmente homem também. Ele era totalmente Deus e totalmente homem. E como homem, Ele caminhou com outras pessoas. Amém, queridos? Amém. Da onde saiu a nossa convicção de que nós não precisamos de ninguém? Não saiu do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos ter o congresso do Celebrando, acontecendo dia 15 e 16. Querem ver o Nelson Sambani? Vão lá. Ele vai estar com a gente. Nós vamos ter um tempo precioso, convocado de macaquinho e macaquinha. Vamos ter um tempo de comunhão. O Celebrando a Restauração, o Celebrando a Recuperação tem nos alinhado, porque nós deixamos de ser instituições, mas nós passamos a ser reino, amém? Amém. Nós entendemos, nós somos o reino de Deus, nós entendemos que o que acontece aqui, Igreja Batista Parque de Pé, Horto de Pé, o que acontece em Parque de Pé na Zona Leste? Horto de Pé reflete no que acontece na Igreja Batista da Água Branca, que reflete na Igreja Central de Fortaleza, porque nós somos corpo, amados, nós somos corpo.
E o que acontece aqui reflete em todos os lugares. Então, se você puder, esteja com a gente no dia 15 e 16, para um tempo de comunhão, um tempo em que nós vamos estar pensando no nosso país, o Evangelho de Cristo para o homem todo. E eu termino dizendo que este programa é de fato o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, voltando, entendendo que nós precisamos do nosso Deus e precisamos um do outro. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Que Deus nos abençoe.